Está começando mais um Diário Gunnercast. E aí, Felipe, quanto tempo? Seja bem-vindo. E aí, tudo bem, Igor? Faz um tempinho, né, que a gente não grava, as coisas da faculdade entrando na frente, mas estamos aí de volta. E eu acho que talvez seja até melhor que a gente tivesse parado, né, porque desde que a gente parou, o Arsenal foi na sequência de jogos, de 3 jogos com vitória. Exatamente. Acho que tirando o jogo do Manchester City, que foi a última derrota, desde então o time só embalou 3 vitórias consecutivas. É, novembro bom, né, em novembro a gente pegou o Tottenham, acho que o City era ainda o final de outubro. A gente pegou o Tottenham em novembro, aí depois ganhou por 2-0, né, naturalmente. E aí enfrentou Colônia, perdeu fora de casa, mas já estava classificado como primeiro na Europa League. E aí depois foi para Burnley, domingo passado, ganhou com um gol, meu Deus do céu, choradíssimo, mais chorado impossível. E aí depois, ontem no caso, quarta-feira, a gente recebeu o Huddersfield e vencemos por 5-0, né? Uma vitória convincente no final das contas. A gente abriu logo cedo o placar, mas eu achei também que durante o jogo a gente foi bem, como é que eu posso dizer, preguiçoso e distraído defensivamente. Então, é, então assim, a gente conseguiu o placar por 5-0, foi bem positivo, né? Exatamente. Acho que o clássico contra o Tottenham, a vitória no clássico motivou o time, a vitória e a atuação. E Uhum. aí, desde então, o jogo contra o Burnley, essa vitória no final, uma vitória importantíssima, porque o Burnley já na temporada passada era muito forte no Turf Moor, e essa É. temporada começou bem novamente. Uhum. Então, e engraçado que mais uma vitória do Arsenal nos minutos finais, né? Os É, últimos 3 jogos, contra o contando Burnley. esse, Uhum. exatamente, todos com gols no final. Uhum. Eu lembro foi janeiro passado, né? Acho que foi janeiro do ano passado. Do ano passado não, desse ano, temporada passada. Eu já tinha ficado arretado, porque a gente acho que era 90 e pouco. E eu não tava nem em casa, na verdade. Eu tava na praia assistindo o jogo pelo Watch ESPN. E eu lembro que o Burnley fez um gol de pênalti, não foi? No 91, eu acho que Gray marcou. Eu vou até dar uma conferida aqui agora, mas eu tenho quase certeza que foi isso. Aí eu me revoltei, eu disse, quer saber de uma coisa, eu vou ver mais não, velho. Aí eu fui embora, só que fui escutando, né? Tem um aplicativo do Arsenal que você pode escutar o jogo pela rádio. Eles fazem a transmissão e tal. E aí depois quando eu vi, acho que foi empate de Mustafi, se não me engano. E Alex Sanchez sofreu um pênalti que aparentemente não foi pênalti. E aí marcou aquele gol de cavadinha logo no final, né? Então, realmente, terceira vitória bem sofrida. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que foi isso. Mas enfim, três vitórias, principalmente as 3 últimas. É, que o Blaney subiu ano passado, não foi? Ano passado que eles subiram. Então, Foi. então os últimos 3 encontros, desde que o Burnley subiu, a gente tá levando melhor bem pelo fio de cabelo, né, como diria. Mas enfim, Isso. hum, fala. Então, na verdade, desses últimos 3 jogos do Burnley, o Burnley voltou para a primeira divisão na temporada passada. Uhum. E no primeiro jogo, né, do primeiro turno, foi o Arsenal ganhando no finalzinho lá no Turf Moor com um gol do Koscielny, que ele tava acho que impedido, e foi um gol com o braço, se não me Não, eu, engano. eu acho que ele não estava impedido, mas foi ele, Chamberlain pela Fez um gol bola. com o braço. Chamberlain chutou a bola foi Isso, na mão de Koscielny e a isso, bola isso. entrou. Foi um lance bem. Exatamente, gerou muita reclamação, foi nos minutos, no último lance Foi do jogo. 92 do segundo do jogo, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Aí do segundo turno no Emirates foi. O Arsenal ganhava de 1-0 esse jogo. E aí, esse Foi. pênalti aos 91 que o Gray empatou foi um pênalti que o Coquelin entrou né, para segurar o resultado, que o Arsenal tava com aquele Uhum. 1-0, não conseguia matar o jogo.
E aí o Coquelin entrou e fez esse pênalti. Foi. Aí o Gray fez o Gray fez o gol. E Uhum. aí depois o Arsenal no Bumba Meu Boi lá, né? Jogando bola na área e tal. Aham. Acho que o Koscielny sofreu um pênalti, se não me engano, Foi. alguma coisa assim. E aí Eu o tô, Alexis de cavadinha fez. aham, eu tô vendo aqui inclusive os melhores momentos pra conferir isso direitinho. Mas eu lembro também que nesse primeiro jogo contra o Burnley, é, a gente tava na sequência invicta ainda, que Mustafi tinha chegado, tinha sido contratado, chegado, não sei se você lembra, teve uma época dessa aí, desde que Mustafi chegou, que a gente tava sem perder ainda com ele. E aí ele se contundiu e a gente começou a jogar mal, etc. É, mas eu lembro também que nessa época a gente tava naquela ainda de vários jogos numa sequência que a gente ganhava com o último com gol nos minutos finais. Acho que foi contra o Manchester United que a gente empatou com gol de Giroud no final. A gente tava gostando bastante Sim. desses gols nos 90, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no pênalti. Mas assim, como você disse, a gente tinha Xhaka expulso, pô. Xhaka tinha sido expulso, a gente tava com um a menos, e aí teve esse pênalti que Koscielny sofreu, né? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Foi o pênalti, Mustafi com a bola na esquerda, Alexis Sanchez cruzou, e Koscielny chutaram a cara de Koscielny, chutaram a cara de Koscielny, mas a Mi foi quem cometeu o pênalti, mas acho que ele tava dizendo que tava impedido, enfim. Foi com o pé na cara de Koscielny, aí o juiz deu pênalti e Alex Sanchez fez a cavadinha aos 97. O juiz tem dado 7 minutos de decréscimo. Então, assim, é, esses confrontos contra o Burnley têm sido bem confusos, né, pra não dizer o mínimo. Exatamente. E nesses 3 jogos, todos com gols controversos, vamos dizer assim, sempre gerando alguma polêmica do É, Koscielny com a mão. Esse pênalti, na verdade, esse pênalti não, mas o hum, tempo de acréscimo do jogo e tal, por mais que tenha acontecido o gol, acho que também deu uma certa reclamação. E é, agora esse do final de semana, esse do hum, último final de semana, é um pênalti também um pouco discutível, né, é. no Ramsey, Assim, mas o que eu achei interessante foi o que o treinador do Burnley disse, né? Esqueci o nome dele agora. Dyke. Shandike. Shandike, isso eu já ia dizer Liam Dyke, mas Shandike. Ele disse que foi pênalti, ele disse, a frase dele foi assim: eu achei que foi pênalti, porque ele entra, o jogador do Burnley vai com as mãos nas costas de Ramsey, aí desequilibra, né? Mas ele disse que nunca daria um pênalti desse, ou seja, um pênalti que não é muito marcado, porque pênalti nesse geralmente dentro da área não é marcado, né? Mas mas a gente teve sorte também de conseguir esse pênalti. Eu, sinceramente, até quando o Alex Sanches foi bater o pênalti, eu tava com aquele sentimento ainda de que ele não ia fazer. E aí o goleiro ainda tocou com a mão na bola, mas a bola entrou. Ele bateu bem, mas então ele bateu muito bem, porque o Pope Uhum. foi muito bem na bola, quase pegou mesmo. Foi bem É que ele rasteirinha, né? colocou bem no. Uhum. Isso, ele bateu bem no cantinho. Mas é o tipo de pênalti discutível, é aquele lance que eu costumo dizer. Uhum. Que se o juiz marca, gera uma reclamaçãozinha aqui, uma reclamação ali, mas Também você se vê não. que é pênalti, mas também se o juiz não marca, A né? mesma Mas coisa. eu lembro que como isso, Uhum. eu lembro de uma coisa que o Rafael Oliveira na transmissão da ESPN falou, Uhum. que o Ramsey ele já começa a cair, Uhum. mas se não me engano, o Mi, A mim é não, Mi ou o Tarkovsky? é o É o Tarkovsky. É o Tarkovsky. Tarkovsky, isso. Isso. Ele não ajuda, porque ele faz o movimento do empurrão, então É, ele se auto-incrimina, vamos dizer assim. e a bola não tava nem indo Aí, a bola não tava nem indo pra Ramsey, na verdade. Então ele chegou com as mãos nas costas dele e foi as duas mãos, né? Ou seja, você já tá meio desequilibrado. Ele chega com as duas mãos nas costas. Foi bem estúpido mesmo, né, o zagueiro do Burnley. Mas enfim, a gente conseguiu a vitória no final, isso que importa, né? E aí também o que é que tu achou do jogo do Burnley, né? Eu achei que os primeiros 30 minutos foi bem Burnley, assim. Eu acho que a gente não tava sabendo defender. Assim, engraçado, né? Assim como contra o Huddersfield, é, contra o Huddersfield ontem, eu acho que a gente tava mais errando do que mérito do Huddersfield. Mas contra o Burnley tinha muito mérito dele nos primeiros 30 minutos. E aí depois a gente começou a equilibrar no segundo tempo. Principalmente, eu acho que a gente foi melhor contra o Burnley.
Então, é exatamente como você falou, no jogo contra o Burnley, o Arsenal se perdeu um pouco nesse estilo de jogo do Burnley de bola aérea, né? O Arsenal não conseguia colocar a bola no chão para jogar. Eu me lembro que teve uma jogada do Lacazette muito boa no começo do jogo, que foi uma das únicas, né? Que ele escapou pela esquerda, Foi, cruzou o Ramsey, chegou batendo. Tipo, ele cruzou muito bem, o Ramsey chegou foi. batendo por cima. Uhum. Mas tirando isso, o time não conseguia O- colocar a bola no chão e jogar e entrou, vamos dizer assim, entrou no entrou na roda do Burnley, né, do estilo de jogo do Burnley. E aí aos poucos foi melhorando com o decorrer do jogo. No segundo tempo foi um pouco melhor. Uhum. E no jogo contra o Huddersfield ontem eu não pude assistir o primeiro tempo. Uhum. Eu vi o gol precoce do Lacazette. Uhum. Não sei como foi o andamento do primeiro tempo certinho. O... É, Deixa. pode falar. Como Não, pode falar? só pra complementar no que tu disse em relação ao Burnley sábado, domingo, teve um lance, eu acho que a gente faltou muito, foi o passe final, sábado. A gente não conseguia penetrar, porque o Burnley quando saía, a gente tava com todos os atacantes. Ele tava jogando contra-ataque, né? Tava sentando na defesa e jogando contra-ataque. Mas quando a gente saía, a gente não conseguia o passe final. Teve essa vez que tu falou de Ramos, mas teve uma de Alexis que Lacazette toca pra ele. Alexis conseguiu passar de um, mas um zagueiro do Burnley ainda conseguiu fazer o corte. Não sei se tu lembra. Que o zagueiro dá o carrinho dentro da área e tira no último segundo. Que se Alexis passa dele, ele tava com gol livre, né? Sei. Contra a Pope. E ontem, de fato, foi assim. A gente foi bem melhor no jogo todo. Até o segundo tempo também. O segundo tempo. No início do segundo tempo a gente tava um jogo mais franco. E você sentia assim que era o jogo que a qualquer momento poderia dar merda, mas a qualquer momento poderia o Arsenal fazer o segundo e aconteceu o que aconteceu, né? Então, mas ontem eu acho que se a gente for olhar, não tenho as estatísticas aqui, mas se a gente for olhar, teve passe errado de Xhaka no meio campo, sem, sem muita erro, aqueles erros não forçados, sabe? No meio campo ali, que ele passa errado. Teve um passe de Mustafi também que foi errado, que quase saiu contra-ataque do Burnley. Do Burnley não, do Huddersfield. E teve uma chance de Munier, eu acho, o atacante do Huddersfield, o nome dele. Que ele ia ficar cara a cara com o Cech, mas demorou muito pra fazer o chute. E aí Koscielny chegou pra cortar. Mas ontem, pra mim, tem dois caras que se destacaram muito pra mim, foram Ozil e Ramsey. Pra mim, eles foram os jogadores da partida. Que, principalmente Ozil, teve uma hora do segundo tempo que ele deu o passe pra Giroud, que ele pegou, assim, que a gente não vê muito ele fazer isso, né? Mas que ele pegou a bola e tá, vamos decidir agora. E aí ele decidiu o jogo pra gente em dois lances seguidos. Então, esse jogo, no segundo tempo, logo que o Arsenal fez o segundo gol, parece que abriu a porteira do Huddersfield, e o Huddersfield se apavorou de uma tal maneira que parecia time de pelada. Todos os gols foram muito bonitos, as jogadas, não vou desqualificar as jogadas porque tem um mérito dos jogadores do Arsenal, mas eu achei também que o Huddersfield parece que Foi. largou mão do jogo, não, nossa, Eu os acho que gols todos, sei lá, foi mesmo. tipo, eu fiquei com essa sensação. E olha, 5-0 foi pouco, hein, porque o tanto Foi. de chance que criou E eu, no segundo tempo, pode foi. falar. Não, e a gente teve também, engraçado que eu acho que a gente poderia ter feito isso desde o primeiro tempo, na verdade. Transformar um time de pelada. Mas a gente ficou muito. Porque desde o primeiro gol você acha que o time adversário vai sair, né? Marcando um gol logo aos 2 minutos de jogo, o Lacazette. Você acha que o time vai sair, mas eles não saíram. E aí a gente ficava tocando a bola para um lado e pro outro. Teve um lance aqui ou ali que a gente conseguiu entrar na área. Mas no mais, no primeiro tempo, eles foram mais perigosos do que a gente no primeiro tempo. A gente teve muito poucas chances claras, eu digo. Entendi. Essa a dificuldade, então, que eu vejo do Arsenal. É essa questão de não conseguir manter uma constante dentro do jogo. Faz alguns jogos muito bons, como o jogo contra o Tottenham, né? Que controlou o jogo todo.
é, mas sofrem em alguns momentos de determinados jogos, né? Que às vezes acabam comprometendo o jogo, a partida, né? O resultado. Complicado, né? Porque a gente tem jogado bem. Eu acho que também tem um pouco o fato de você estar desgastado, né? Teve jogo no domingo, aí tem jogo já na quarta já. É a primeira vez que esse time joga, né? Com essa. O time titular, né? Porque a gente foi com um time bem titular quarta-feira. E foi com basicamente o mesmo time de domingo, né? Só mudou o Ozil no lugar de Yobe. Então aí tem, eu acho que um pouco de relaxamento também, né? Você ganha. É um time que não é não é um clássico. É um time inferior da tabela. Aí você faz um gol logo aos três, você acha, vamos tocar a bola aqui, que aí uma hora sai outro gol, né? Tem isso também. Tem isso também. Ainda mais agora que a gente está chegando no final de ano, então como essa maratona de jogos vai aumentar ainda mais, então tem essa questão também. É. Até foi bom que no caso do jogo contra o Huddersfield, depois que saíram o segundo, o terceiro gols, o Arsene Wenger já mexeu, já tirou Alexis, tirou Ramsey. Lacazette E não aí vai jogar. teve Lacazette já tinha saído no intervalo, né? Não vai jogar sábado contra o United, ele machucou. um problema na virilha, né? Foi. E aí, eu acho que muita gente tem falado isso, né? De ele ter tirado o Lacazette nos 70 minutos muitas vezes. Será que era por causa disso? Que ele tava com problema na virilha e melhorando ainda aí aqui? Pode ser, né? Pode ser. Eu acho que é mais a questão de Adaptação. cumprir a palavra que ele deve ter dado pro Giroud, no caso, né? Uhum. O acordo que ele deve ter com o Giroud de colocar o Giroud praticamente todo jogo, Uhum. né? Eu acho que deve ter parte disso. Mas, Acho que mas contra o Burnley, por exemplo, foi o Welbeck que entrou. E contra o Watford, eu lembro que foi um dos jogos que a gente tava com a Lacazette e quem entrou foi Giroud que entrou? Foi Giroud que entrou, foi Giroud que entrou. Mas eu acho que isso também de ter que colocar Giroud, eu acho isso. Porque você vê que Lacazette tem jogado muito bem, né? E aí quando você tira ele o tempo todo a 72 minutos, é complicado, né? É um pouco frustrante, mas aí também, quem sabe, tem isso desse problema dele, não sei, né? A gente não sabe ainda, Wenger não falou disso abertamente. Mas o que é que tu achou também porque a gente tava falando da arbitragem, né? Do Burnley. Contra o Tottenham teve muita reclamação da arbitragem também. Assim, não que eu esteja ligando, né? Porque foi uma vitória, eu acho que a gente jogou muito bem. Mas o que é que tu achou? Eu acho que a gente pode tocar na arbitragem pra finalizar, a gente conversou bastante já. Arbitragem contra o Tottenham, contra o City e contra o Burnley já falou, né? Mas contra o Tottenham e contra o City, principalmente, que são os dois principais jogos, né? Contra o City a gente teve o pênalti em Sterling, que pra mim não foi pênalti. O impedimento de Davi Silva, que foi o que matou o jogo. Que Davi Silva tá impedido por meio metro. Contra o Tottenham teve o lance na falta em Alexis Sanchez, feita pelo colombiano Sanchez do Tottenham. E depois o impedimento de Mustafi, mas Mustafi tava com o braço impedido, que não conta muita coisa. Mas enfim, o que é que tu achou? Bom, então, eu sou um cara que não gosta de falar muito de arbitragem, de reclamar. Assim, gosto de ser bastante racional com relação a isso. No jogo contra o Manchester City, de fato, o Arsenal, vamos dizer assim, não mereceu ganhar o jogo. O A gente não Manchester jogou City foi bem. superior. A gente não jogou bem. Isso Assim, não mereceu. Acho que o Manchester City merecia o melhor resultado. Mas os dois lances, o pênalti no Sterling e o impedimento do Davi Silva, foram um pouco absurdos no meu ponto de vista. Assim, são falhas que não podem acontecer, especialmente do impedimento do Davi Silva. Ele estava muito, muito à frente. Então, é um lance que dá para reclamar da arbitragem, entendeu? Acontece.
mas infelizmente, no meu ponto de vista, é um lance que não pode acontecer porque Ele tá o com o corpo impedimento todo à estava muito frente. absurdo. Foi. Exatamente. E o lance do Sterling, eu lembro que ele sofre um tranco do Monreal. Monreal, se eu não me engano, né? Uhum. Foi Mas é um lance que o lance que o Sterling vem e tal, já vem meio caindo assim. Ele já Também não perde o achei ângulo também pena. de chute, né? Ele perdeu um Isso, pouquinho do ângulo de isso, chute. isso. Uhum. Agora no jogo contra o Tottenham, assim, a falta do Davinson Sanchez no Alexis é um pouco discutível, não vou falar que não é. Uhum. Eu lembro que até na transmissão o Mauro César achou que fosse uma falta por baixo. Pra mim, eu acho que ele, se não me engano, ele tenta puxar a camiseta do Foi. Davinson. Eu acho que é do Alex, Uhum. O o Davison. Davinson Sanchez. Uhum. Isso. Eu acho que o Mike Dean marcou a falta Em por causa cima. disso. Uhum. Mas é um Foi lance mesmo. discutível, eu concordo. Eu concordo Uhum. que é uma falta, é um lance discutível. Agora, o gol do Mustafi não tem nem o que criticar, pô. É, É milimétrico, não tem exato. como crucificar, cara. Não tem não. Só VAR vai salvar aquilo lá, não adianta. É. E nem isso, né? Infelizmente, Nem isso. Eu acho que se você olhar até hoje, você não consegue, pelo ângulo da câmera, eu tentei assim depois, colocar uma linha, você tenta colocar a linha pra ver de fato. E mesmo se você colocar, talvez até hoje você não tenha certeza se o Mustafa tá impedido ou não. Porque tá no ângulo meio. É, sim, sim, tá meio. Não tá um ângulo reto, entendeu? Você tá meio curvado. tá um pouco A na câmera. diagonal, né? A câmera tá um pouco na diagonal. E você não consegue de fato traçar uma linha e dizer é impedimento ou não. Você só conseguiria através da distância dos dois pra linha de fundo. Que é possível fazer, mas eu não sou um cara gráfico, então não sei fazer isso. Mas mesmo assim você não consegue. Até quando até no replay não tem de fato uma claridade tão grande assim como o de Davi Silva. E o de Davi Silva, o que mais me revoltou naquele dia foi porque o Arsenal tinha acabado de fazer o gol com o Lacazette. Lacazette tinha entrado, a gente tava com a Lacazette, Ozil e o Sanches no ataque. E a gente tinha uma chance, apesar de não ter jogado bem, a gente tinha mudado de 3 na zaga para 4, de 5 na zaga para 4, foi para cima, faz o gol, e aí no outro lance, Davi Silva, Jesus que fez o gol, né? Mas Davi Silva tava completamente impedido. Então aí é aquele que você tá começando a voltar pro jogo, é, mas aí a arbitragem tira a chance, né? E em relação a Sanches, eu achei também que foi falta em cima, porque quando você tá naquela velocidade, Sanches com um toque já tira Sanches Alexis Sanches com um toque já tira o zagueiro do Tottenham da jogada. E aí quando ele tira da jogada, o zagueiro do Tottenham usa do braço para diminuir a velocidade de Sanches. E é a partir disso que ele consegue girar e fazer o bote limpo depois. Mas inicialmente para mim é falta. E e aí, assim, não tem muita coisa que reclamar, né? Inclusive o Tottenham ontem não, terça, fez um gol com o Harry Kane impedido contra o Leicester. E eu achei engraçado só comentar isso, porque depois não mostraram replay nenhum do lance. E o Tottenham, felizmente, não conseguiu empatar contra o Leicester ganhou. Então, é possível isso. Deixa eu dar só uma olhada aqui na tabela. A gente tá em quarto agora, se não me engano. A gente tá em quarto. E o Tottenham está em sétimo. Sétimo? Sétimo, a gente tem 4 pontos de vantagem. É bom ver isso, né, velho? É bom ver isso. É bom, principalmente depois da mídia ficar dizendo que tem uma mudança de comando no norte de Londres. O Arsenal vai e vence o Tottenham. A gente jogou muito bem, né, naquele jogo, né? Foi sensacional a vitória. Eu acho que foi um pouco de divisor de água na temporada, né? Eu acho que é até interessante que a gente vê que o torcedor do Arsenal, né, não tá Uhum. 100% confiante, porque pela questão de público dos jogos, ontem no jogo contra o Huddersfield você via boa parte das arquibancadas É. vazias, né? Uhum. Muitos assentos vazios, mas mas no clássico tava lotado o estádio, né? E lotado, o estádio pulsava, então assim, foi assim, acho que uma recuperação da autoestima do torcedor do Arsenal nessa vitória contra o Tottenham, que de fato não vinha na liga desde 2014, se não me engano. A última vitória foi em 2014, então aquela freguesia do Tottenham o Tottenham tinha conseguido dar uma interrompida na freguesia
Lógico que vários jogos, vários desses clássicos de 2014 para cá terminaram empatados, mas tivemos outros que o Tottenham ganhou, Teve uns inclusive, né, dois, o eu acho. último, né? Teve Isso, duas inclusive vitórias do Tottenham e é, dois empates, eu acho. isso, É. isso. Na temporada passada, por exemplo, foi um empate, né, no Emirates, e no White Hart Lane foi vitória do Tottenham, que foi o jogo de despedida, né? O último clássico no White Hart Lane. Então, Uhum. eu acho que foi importante o resultado da vitória. A atuação foi ótima, mas a recuperação da autoestima do time e do Uhum. torcedor. É. Vai ser Isso que interessante. foi importante. hum, Isso que foi bacana. Vai ser interessante Pode ver como falar. é. Vai ser interessante ver como é que a gente vai ser sábado agora, né? Eu acho que por mais que esse jogo do Tottenham seja um jogo divisor de águas e seja um jogo que coloca as coisas em perspectiva e seja um jogo que mostre, porque desde, inclusive é bom mencionar isso, desde que o Mustafi voltou de lesão, a gente não levou um gol ainda com esses três na zaga, com Mustafi, Koscielny e Monreal. Então, é uma zaga que a gente já disse várias vezes, eu, você e Gerson, que é uma zaga muito boa, é uma zaga equilibrada, depende muito da forma deles dentro de campo. E é um ataque também que é um ataque, pelo amor de Deus. Você tem Alexis Sanchez, Lacazette e Ozil. Você tem um ataque aí que pode fazer muita coisa. E aí você poder contar com todo mundo, apesar de Lacazette não jogar sábado, a gente tem um time muito forte, né? A questão é encaixar essa sequência, eu acho que a confiança também. A questão é mais o psicológico do que tudo. E também a forma como o Wenger comanda, mas enfim, isso é papo extenso, né? Exatamente. Esse assunto da defesa que você falou é importante ressaltar, né? A defesa vem se tornando um pouco mais segura nos últimos jogos. Nossa, contra o Tottenham, Monreal, Koscielny, né, os três foram muito Uhum. bem. O pessoal, né, o trio do Tottenham de ataque, lá o trio de frente, não fez nada no jogo, É. né? Uhum. Então, e eu acho que destacar, eu acho que o que eu queria destacar dos três, especialmente é o Monreal, né? Cara, É. como o Monreal cresceu. Eu até vi uma informação hoje, deixa eu só pegar aqui só um minutinho. Enquanto tu tá procurando aí, eu posso mencionar que nesses três jogos três jogos não, acho que são cinco ou seis, que a gente não sofreu que tá com eles, Mustafi voltou contra o Tottenham, mas Mustafi jogou também contra o Chelsea. É, Foi. A gente não levou gol contra o Chelsea fora de casa e não levou gol contra o Tottenham em casa. Então, assim, são dois jogos grandes e que mostra de fato a força desses três juntos, né? Sim, exatamente. O dado que eu achei aqui, que eu achei interessante, vi hoje, é que o Monreal é o jogador que mais interceptou jogadas, né, no campeonato até agora. Uhum. Interceptou 41 vezes. Ele tem Então, sido. isso, eu acho que isso é interessante destacar porque o Monreal, né, você deve lembrar, mas quando ele Uhum. chegou, ele sofria um pouco na marcação, né, tinha uma Sofria. certa deficiência defensiva. Eu me lembro que no começo ainda que ele revezava-se muito com o Gibbs, né, hora um era titular, hora outro era titular, ele Uhum. não conseguia encaixar uma constante. Eu me lembro de alguns jogos, não vou me lembrar a temporada agora aqui, mas que ele tomou uma sequência de bailes assim na Na. lateral esquerda ali na Uhum. marcação. É, Mas então assim, acho que vale destacar essa evolução dele é. nessa nova função que ele vem fazendo, Uhum. e muito bacana, porque é um jogador também muito vibrante, é um cara que parece muito de grupo, então É. isso que é bacana, né? É, e é meio com a história um pouco Koscielny, né? Uma história um pouco Koscielny, porque Koscielny chegou, muitos erros. E eu acho que o que tá se Também. transformando em Mustafi também, né? Mustafi chegou, teve um início bom, mas depois começou a cometer muitos erros e ser é, bem questionado também. Sim, E Monreal também, eu acho que essa transformação dele de zagueiro, porque ele é um cara ágil e rápido. Mas quando você tira ele da zaga, você coloca ele na lateral contra jogadores muito rápidos na Premier League, ele sofre um pouco. Ele não é dos mais rápidos, e aí quando é um contra um, muitas vezes ele sofre. Mas quando ele tá na zaga, as qualidades dele ficam mais claras, né? E muitas vezes ele sobe também para ajudar, então
Ele tem sido muito fundamental nessa temporada também. Koscielny como sempre. Mas vale destacar pra mim também Ramsey. Ramsey tem jogado muito. E deu 2 passes ontem, um passe para o Ozil e o outro para Lacazette. Ele tem se transformado camisa 10 ali, né? Porque você tem os 3 caras na frente, Ozil se movimenta muito, Alexis fica mais pela esquerda, Lacazette mais pelo meio, mas Ramsey também avança muito durante os ataques para virar o número 10 ali, né? E é ali que ele tem jogado muito bem. Ah, sim, o Ramsey tem uma qualidade de chegada no ataque muito boa, né? É. Uma qualidade de finalização, de infiltração na área excelentes. Me preocupa em alguns jogos que tem jogos que ele executa isso muito bem e não compromete a marcação no meio campo, É. né? Tem jogos que ele já acaba comprometendo, o time fica um pouco desbalanceado e aí o meio campo sobrecarrega muito as coisas no Xhaka. Até Uhum, porque a gente sabe que o Xhaka né, é lento, então sofre um pouco, né? O uhum, Chaka é o cara que dá muita porrada e às vezes, né, acaba recebendo cartão e tal. Então uhum. acaba ficando exposto. É, Mas é importante elogiar mesmo a forma dele, porque ele é um jogador bem decisivo, né? ele. Quando, Uhum. quando você aparece em alguns momentos bem importantes. E falando de Ramsey, só pra encerrar aqui, como é que tu iria pro jogo de sábado? Os 11 iniciais. Cara, Tu, deixa eu pensar aqui. eu tenho um em cabeça, se tu quiser eu posso dizer o meu primeiro. Porque Pode falar. eu como tá sem Lacazette, eu não começaria com o Giroud, mesmo marcando 2 gols ontem. Eu iria com um time parecido com o que foi contra o Manchester City. É, Ozil, Iwobi e Alexis. Tirando, claro, que Coquelin jogou na zaga, né? Contra contra o City. Eu iria com um time parecido. Se não, colocasse o Wilshere também. O Wilshere é um bom. Porque é um cara que cria bastante ali também. O Wilshere pode ser uma boa. Mas eu não sei se ele está pronto ainda para 90 minutos e para um jogo dessa intensidade. Mas seria Cech, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal e Kolasinac. Aí Xhaka, Ramsey, Iwobi ou Wilshere, Ozil e Alexis. E tu, Entendi. como é que tu iria? Então, eu não acho que não entraria com o Giroud. Uhum. Tem o Albeck também, É, né? O Albeck voltou. isso, exatamente. Então tem a opção do Welbeck. Uhum. Talvez no lugar do Giroud o Welbeck ou talvez o Iwobi com o Alex centralizado. Acho que talvez o Welbeck Uhum. para a gente fazer uma marcação como jogador mais móvel, para fazer uma marcação forte ali na saída de bola do Manchester. Uhum. E manter. Acho que eu não gosto do Alexis tão centralizado um pouco, porque aí você vai precisar de ter que sair muito da área e tal. Então eu talvez iria com o Welbeck no lugar do Lacazette. Mas, né, conhecendo o nosso treinador, certeza que Giroud Uhum. começa, né? É bem possível. Ele fez 2 gols agora, né? É possível que o jogo comece Isso. mesmo. Eu torço por ele, sabe? Mas a gente sabe, como ele é mais lento, não dá tanta dinâmica no ataque, né? Então, mas eu torço bastante por ele. É. Inclusive é bom destacar, né, que Hum, ontem chegou, né? Tornou-se o quarto jogador, hum, quarto maior artilheiro, da era Wenger no Arsenal, aham. Eu não- passando o Dennis Bergkamp com hum, 100, né? uhum. Ultrapassando ninguém menos que Dennis Bergkamp. Bergkamp. Eu nem sabia disso, primeira vez que tô escutando. Mas assim, a questão com o Giroud é que ele é eficiente, né? Você vê que ele é eficiente. Mas muitas vezes o que o Lacazette oferece e o que o Beck oferece, apesar de. Não sei se tu viste ontem a furada que ele deu e depois o Kolasinac furou também. Um passe de Ramsey, eu acho, ou foi de Ozil. Acho que foi de Ozil. Enfim, teve uma. Ah, sim, Pronto, o vi, Elbeck furando, bem estilo Elbeck, né? Enfim. sim. Então, mas o que eles oferecem é uma movimentação no ataque que contra o United geralmente se prova efetiva.
No último jogo que a gente ganhou do United, que foi aquele passeio, eu acho que era Luiz Van Gaal ainda, inclusive, não sei se era Mourinho já, mas a gente ganhou do United 3-0 em casa, com Alex Sanchez era nosso centroavante, né? Ou era o Walcott, eu acho que era o Walcott. O Walcott nosso centroavante, a gente tinha Ozil, Walcott e Alexis. Então, os três bem móveis na frente, né? Então, principalmente contra o time de Mourinho, é, é bom avaliar isso, né? Sim, na verdade, essa vitória, eu me lembro dessa vitória que você está falando, mas a última vitória sobre o United foi agora na última temporada, em casa. Foi Foi um verdade. gol do Chá, foi 2-1, né? Um gol do Chá que desvia, o chute de fora da área desvia, na E defesa gol de encobre Welbeck. o De Gea. Isso, igual o Welbeck. Então, assim, se tem uma coisa engraçada do Welbeck, que por mais que ele saiba, o Welbeck é bom em tudo, menos em fazer gol, nem menos em finalizar, né? Com o pé não, Na- com a cabeça ele acerta. Porque a bola vem na É, cabeça, é, ele não tem que fazer muita coisa, né? Tem um gol. exatamente. Mas Aham. ele tem uma estrela. Interessante que ele tem uma estrela de marcar contra o Manchester, né? Contra o ex-time. É Uhum. interessante. Então só por isso eu colocaria o Welbeck pra titular, né? Porque independente de outras coisas, mas por isso eu iria com o Welbeck em vez de Obi. Também acho que eu repetiria a tua escalação. Enfim, vamos esperar que a gente ganhe esse jogo, né? Porque se ganhar esse jogo a gente vai ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui na qual os próximos jogos. É, mas a Aí gente é vai. uma sequenciazinha Southampton fora de casa. Uhum. Depois, se eu não me engano, é o West Ham também fora de casa. A gente É pega isso. Southampton fora de. Isso, a pode gente pega o falar. Bat, a gente pega o Bat antes em casa Ah, pela sim, Europa isso. League. Uhum. Exatamente. Aí a gente vai jogar contra o Southampton, depois contra o West Ham. E aí já começa a crescer aqueles jogos meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. A gente pega o Isso. Newcastle. Aí vai começar a maratona, porque daí depois tem o West Ham de novo pela Copa da Liga. Aham. Aí depois a gente pega o Liverpool em casa. Dia 22 antes do Natal. É aquele jogo que eles estavam querendo transformar no Natal, né? É isso. Aí depois a gente joga contra o Crystal Palace, ou seja, vamos ver aqui. A gente joga 10, quer dizer, a gente joga dia 2 agora, depois dia 7, depois dia 10. Aí três jogos de 3 dias de diferença. Depois dia 13 contra o West Ham, depois dia 16 contra o Newcastle, depois dia 19 contra o West Ham de novo, pela Copa da Liga Inglesa. Aí depois a gente pega o Liverpool pela Premier League de novo, dia 22. Aí tem um tempinho mais pra descansar, pega o Crystal Palace dia 28. Encerra o ano enfrentando o West Brom fora de casa. Já sem Tony Pulis, né? E a gente recebe o Chelsea em casa dia 3 pra começar o ano. Isso. Um calendário bem apertado agora. Então é bom que Lacazette esteja bem disposto, que a gente vai começar a rodar muito o elenco agora, né? Sim, agora vai começar aquela maratona aí. Uhum. E se for ver, são vários jogos chatos, principalmente É, fora de casa. Southampton, West é. Bromwich, Crystal Palace. isso, e fora os clássicos, né? Liverpool e Chelsea. Então, É. bom, vamos ver. Mas falando de sábado, vamos ver, cara. Eu acho que é um outro jogo Uhum. importante para a gente ver o que esse Arsenal pode oferecer. Uhum. Se É. ganhar, fica um ponto encosta no United, fica um ponto do United. Uhum. Inclusive, até quando eu fui ver, quando eu sabia que o clássico era, né, esse próximo jogo era contra o Manchester, mas eu não Uhum. tinha certeza se era em casa ou fora. Aí eu falei, putz, tomara que seja em casa, né, meu? Porque o retrospecto do Old Trafford é péssimo. E aí, quando eu olhei que era de fato no Emirates, eu falei, putz, que ótimo. Bicho, Mas fiquei chateado, principalmente, hum. fiquei chateado com essa lesão aí do Lacazette, porque, poxa, ele Esperar vem que. numa. Uhum. Vem, Esperar que vem, seja uma vem, se, coisa. vem. Esperar que seja pequena, né? O Wenger não falou muito, mas ele disse que tava fora de sábado. Então, esperar que a gente tenha ele, sei lá, pro jogo contra o West Ham já, nas melhores. Seja 15 dias fora. E, enfim. Porque a gente vai precisar, né? A gente vai precisar dele. Isso, E sim. eu não tenho essa sensação com ele desde Alex Sanchez, da contratação, né? Eu lembro que era a sensação de que você queria que ele fizesse gol, aquele jogador que você gostou tanto da contratação e tem gostado tanto dele. Porque primeiro ele parece ser um cara, como tu falou de Monreal, ele parece ser um cara de grupo, né? Um cara é,
um cara que contribui pro grupo e ele é muito bom, né? No que ele faz. Então, ter ele machucado é um pouco complicado, mas vamos ver se ele se recupera pros próximos jogos na sequência, né? Sim. Eu queria falar uma última coisa que agora de pouco eu comentei, você falou que não sabia. Então a Opta tweetou, segundo a Opta, então o Giroud tornou-se o quarto maior artilheiro da era Wenger no Arsenal. Né, o primeiro, só para ilustrar, o primeiro é o Henry com 228 gols, o segundo Van Persie, 132 gols, o terceiro Walcott com 107 gols, o quarto Giroud com 103 gols e o quinto Dennis Bergkamp com 102. Então o Giroud já tornou-se o quarto e está muito próximo de se tornar-se o terceiro de ultrapassar o Walcott. Por mais que o Walcott esteja no elenco, né? Tá bem perto de ultrapassar o Walcott, do jeito que tá. É bom começar a ultrapassar Van Persie, né? Deixar Van Persie caindo, porque já ficou muito tempo aí em cima. Enfim, esperar que a gente jogue como jogou contra o Tottenham, né? E espero que a torcida também sinta a atmosfera e a gente faça do Emirates, porque a gente não perdeu no Emirates desde o jogo contra o Watford, em janeiro. Então é bom a gente estar transformando o Emirates de fato numa casa a gente não tem perdido. Então é bom também, né, transformar no caldeirão do Emirates, se bem que não é muito caldeirão, mas enfim, ser forte em casa é bem importante, né? E enfim, vamos ver se a gente faz o que a gente fez contra o Tottenham. Sem dúvida. Jogar em casa, exatamente como você destacou essa questão do retrospecto em casa. O Arsenal vem com um excelente aproveitamento. Acho que, na verdade, se a gente for analisar, sempre teve um aproveitamento muito bom no Emirates, até salvo algum engano meu, desde que inaugurou o Emirates. Mas é importante tornar o estádio uma fortaleza, né? É importante ter isso, cara, também, ganhar. Né? Oi? É importante ter essa sequência também, né, de vitórias, porque dá uma confiança pro time quando for jogar em casa. Sim, exatamente. Especialmente, vamos ver nesses clássicos mesmo. O time foi ótimo ter ganhado do Tottenham e se ganhasse do United também seria interessante. Porque assim, né, vamos ser racionais. Ser campeão vai ser extremamente difícil. Esse Manchester City não tem como, cara. É um negócio fora do normal. O que o Guardiola tá fazendo esse time jogar é impressionante. É torcer pro City não ser invicto, né? A única coisa que a gente pode torcer agora, porque esse ponto eles estão numa. A gente viu isso, né? A gente viu isso, que eles são imparáveis em alguns momentos. Sim, mas, sim. Enfim, se a gente conseguir essa vitória contra o United, eu acho que a gente fica mais em contenção ainda para esses 4 colocados, né? É uma mudança enorme em relação à temporada passada. Sim, sem dúvida. Se consolida um pouco, né? Como uma força, porque é isso que a gente quer ver do Arsenal, né? Não ser um time alvo de chacota. Isso. Né? Como vem sendo. Infelizmente, né? Mas enfim. Eu acho que a gente fica por aqui, tem coisa pra fazer, eu também tenho coisa pra fazer. Foi uma ótima conversa, valeu pela participação aí, vamos torcer bastante agora pra gente ganhar do United sábado, que é um resultado bem importante. E aí a gente encostar mais ainda no pessoal lá de cima. E abrir, se der, o Tottenham perder mais pontos fora de casa ou em casa, sei lá, não sei quanto quem o Tottenham vai jogar. Mas, deixa eu dar uma olhada aqui inclusive agora, o Tottenham vai pegar o Stoke City em casa, não vai pegar o Watford fora de casa. Então, mais chances ainda pra perder pontos. E pra gente abrir mais espaço ainda em cima do Tottenham. Beleza? Valeu, Felipe, até a próxima. Valeu, até a próxima. Abraço, ficamos por aqui. Até mais.